Fala aí, minha moçada caipora! Tudo bem com vocês? Eu sou o dono do canal Caipora Análises e Tips, o canal que sempre traz para vocês esses palpites com muita qualidade. E eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 31 de maio, tá? Tivemos 18 palpites com 16 greens e apenas 2 reds, beleza, galera? Um resultado muito bom para esse fechamento de mês, beleza? E também temos aqui os resultados parciais do dia 1º de junho, tá? Tivemos 28 palpites com 23 greens até o momento, apenas um red e temos 4 jogos que ainda irão ocorrer, tá? Então acompanhe esses resultados e também atualizaremos a nossa planilha Caipora. O link da nossa planilha está no topo dos comentários. Não se esqueçam de salvar nos favoritos do seu navegador, beleza, galera? E também não se esqueçam dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp. Inscrevam-se lá para pegar algumas entradas que deixo de vez em quando para vocês, beleza? E também não se esqueçam das nossas redes sociais, tá? O link delas também está nos comentários. Fechou, galera? Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal se vocês estão curtindo os nossos resultados e também os nossos palpites, beleza, galera? E também não deixe de deixar um comentário para a gente, tá? Eu agradeceria muito se vocês fizessem isso de coração, beleza, galera? E também deixe o seu like, fechou? Não se esqueçam de ativar as notificações dos nossos vídeos para vocês terem acesso todos os dias. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites? Bora pra intro! Bora, Caiporada, iniciar com nossas análises e eu separei o Gungalim United versus o Canberra. Eu separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols na LPL Capital da Austrália. O Gungalim tem 51% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Canberra tem 56%. No histórico, 10 vitórias do Gungalim, 4 empates e 12 do Canberra. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Gungalim vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols e 3,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Yoogali versus o Canberra Olympic. Separei essa partida na NPL Capital da Austrália com o mercado de over 2,5 gols também. O Canberra Olympic tem 72% de probabilidade de vitória e 11% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E o Yoogali tem 0%. No histórico, uma partida com uma vitória do Canberra por 7-2. E em séries, as duas equipes vêm perdendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 2,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, St. George Wollongong versus Moreton City Excelsior. Separei essa partida na Queensland Premier League da Austrália com o mercado de over 3,5 gols. St. George tem 82% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Moreton tem 39%. No histórico, uma partida com uma vitória de 4-2 do St. George. E verificando em série, o St. George vem vencendo a 3 partidas e o Moreton vem a 3 partidas perdendo. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 3,5 gols, fechou? Próxima partida agora na Bélgica Challenge Pro League. Separei o Genk contra o Ghent com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Ghent. O Genk tem 39%. No histórico, 35 vitórias do Genk, 16 empates e 22 do Ghent. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Genk vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles, enquanto o Ghent vem sem empates a 5, mas venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Genk, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Servette contra o Lugano. Separei essa partida na Schweizer Cup da Suíça com mercado de vitória e empate para casa. O Servette tem 42% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lugano tem 61%. No histórico, são 12 vitórias do Servette, 14 empates e 13 do Lugano.
A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Lugano vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate para o Servette em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Servette, ele venceu e empatou também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Servette venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas e o Lugano fora de casa venceu 2. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Molde contra o Viking. Separa essa partida na Elite Série da Noruega, com o mercado de vitória e empate para casa também. O Molde tem 57% de probabilidade de vitória e na forma recente 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Viking também tem 72%. No histórico, 18 vitórias do Molde, 12 empates e 19 do Viking. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Molde vem a 10 jogos marcando gols e o Viking também. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate do Molde em 4 das suas últimas 6 partidas. Na casa do Molde, ele venceu e empatou 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Molde venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas e o Viking fora de casa venceu 2. Mas para essa partida, acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Sonderjysk versus o Kolding. Separa essa partida na primeira divisão da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. O Sonderjysk tem 53% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kolding tem 61%. No histórico, 6 vitórias do Sonderjysk, 1 empate e 2 do Kolding. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Sonderjysk vem sem empates a 5 jogos e o Kolding vem sem empates a 5 jogos também. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Aalborg versus o Vendsyssel. Separa essa partida na primeira divisão da Dinamarca com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Aalborg tem 58% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vendsyssel, ele tem 33%. No histórico, 9 vitórias do Aalborg, 3 empates e 2 do Vendsyssel. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Aalborg vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida na Suécia, segunda divisão, o Arlanda contra o Farsta. Separa essa partida com over 2,5 gols. O Arlanda tem 70% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Farsta tem 39%. Em séries, o Arlanda vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, e o Farsta vem a 9 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Rigas Futebol Escola versus o Gorbinas. Separa essa partida na Virslíga da Letônia com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Rigas tem 88% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gorbinas tem 22%. No histórico, 2 vitórias do Rigas e a média de gols é de 4,5. Em séries, o Rigas vem vencendo as 5 partidas e o Gorbinas vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo nas 2 partidas para o Rigas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, também o Rigas vem vencendo o primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Haugesund versus o Bodø Glimt. Separa essa partida com vitória e empate para fora na Elite Série da Noruega. O Bodø tem 60% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Haugesund tem 39%. No histórico, 7 vitórias do Haugesund, 7 empates e 13 do Bodø. A média de gols é de acima de 4,5. Verificando em séries, o Haugesund vem a 5 jogos sem empates e o Bodø vem a 7 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos vitória e empate do Bodø em todas as partidas. E na casa do Haugesund, o Bodø venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Bodø na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Metz contra o Saint-Étienne. Separa essa partida na Ligue 1 da França com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para as duas equipes e temos 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Metz. O Saint-Étienne tem 67%. No histórico, 9 vitórias do Metz, 8 empates e 15 do Saint-Étienne.
A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Mets vem perdendo as 5 partidas e o Santiani vem a 8 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Mets, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Shabab Al Ahly Dubai versus o Rata. Separei essa partida com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. Por que eu separei este mercado na Pro League do Emirados Árabes? O Al Ahly tem 80% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rata tem 28%. No histórico, 2 vitórias do Al Ahly e um empate, e a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Al Ahly vem sofrendo gols há 10 jogos e o Rata vem sem vitórias há 5 e empatou 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória no primeiro tempo para o Al Ahly na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Al Nassr Dubai versus o Al-Ahly. Separei essa partida com over 1,5 gols no Emirados Árabes. O Al-Ahly tem 53% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nassr tem 56%. No histórico, 15 vitórias do Nassr, 14 empates e 12 do Al-Ahly. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Nassr vem sofrendo gols há 10 jogos e o Al-Ahly vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Nassr, over 1,5 gols nos 2 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Jazeera versus Al Ain. Separei essa partida no Emirados Árabes com over 2,5 gols. O Jazeera tem 51% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ain tem 33%. No histórico, 17 vitórias do Jazeera, 10 empates e 16 do Ain. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ain vem a 5 jogos sem empates e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Jazeera, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Excelsior Rotterdam versus o Breda. Separei essa partida na Holanda Eredivisie com mercado de over 2,5 gols. O Excelsior tem 52% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Breda tem 78%. No histórico, 6 vitórias do Excelsior, 7 empates e 15 do Breda. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Breda vem a 10 jogos marcando gols e o Excelsior vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Excelsior, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 também. Nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atalanta contra a Fiorentina. Separa essa partida com over 1,5 gols na Série A da Itália. O Atalanta tem 66% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 83%. O Fiorentina tem 56%. No histórico, 12 vitórias do Atalanta, 18 empates e 24 da Fiorentina. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atalanta vem 3 jogos vencendo e a Fiorentina vem sofrendo gols a 9. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Atalanta, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, segunda divisão da Espanha, separei o Leganés versus o Elche. Separei essa partida com o under 3,5 gols. O Leganés tem 60% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Elche tem 28%. No histórico, 3 vitórias do Leganés, 9 empates e 4 do Elche. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Leganés vem sofrendo gols a 5 jogos e o Elche vem sofrendo gols a 10. Últimos encontros, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Espanhol contra o Cartagena. Separa essa partida com under 4,5 gols na segunda divisão da Espanha. O Espanhol tem 67% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Cartagena tem 50%. No histórico, 12 vitórias do Espanhol e uma do Cartagena. E a média de gols é de abaixo de 3,5. Em séries, o Espanhol vem sem derrotas a 5 jogos e o Cartagena vem sem empates a 5.
Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Elche contra o Espanhol, que foi 2-2. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Tenerife contra o Valladolid. Separa essa partida na segunda divisão da Espanha com under 3,5 gols. Tenerife tem 42% de probabilidade de vitória e na forma recente temos 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Valladolid e o Tenerife tem 44%. No histórico, 11 vitórias do Tenerife, 9 empates e 18 do Valladolid. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, verificamos que o Valladolid vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Tenerife, under 3,5 gols também em 4 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Riga contra o Meta. Separa essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Riga tem 88% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. O Meta tem 39%. Verificando o histórico, 29 vitórias do Riga, 5 empates e 1 do Meta. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Riga vem vencendo há 3 partidas e nos últimos encontros, o Riga venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Vikingur Reykjavik versus o Fylkir Reykjavik. Separa essa partida na Islândia com o mercado de overgoal no primeiro tempo. Vikingur tem 73% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 83%. O Fylkir tem 39%. Verificando o histórico, 9 vitórias do Vikingur, 5 empates e 3 do Fylkir. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Vikingur vem a 10 jogos marcando gols e o Fylkir vem sofrendo a 6. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Platense contra o Boca Juniors. Separa essa partida com under 3,5 gols no torneio betano da Argentina. O Boca tem 46% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Platense tem 56% também. Verificando o histórico, 4 vitórias do Boca e um empate. E a média de gols é de abaixo de 3,5. Próxima partida, o Venezia versus Cremonese. Separa essa partida na Série B da Itália com vitória e empate para casa. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e na forma recente temos 72% de aproveitamento para o Venezia nos últimos 9 jogos e o Cremonese tem 56%. No histórico, 7 vitórias do Venezia, 8 empates e 8 do Cremonese. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a Cremonese vem 5 jogos sem derrotas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Venezia em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Venezia, ele venceu e empatou também 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Venezia ele vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o Cremonese fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Futebol Sede versus Portimonense. Separa essa partida na Primeira Liga de Portugal com o over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada, temos 44% de aproveitamento para o Futebol Sede nos últimos 9 jogos e o Portimonense tem 39%. No histórico, um jogo com uma vitória do Futebol Sede por 2-1. E verificando em séries, o Portimonense vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos no mercado de over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Chapecoense contra o Vila Nova. Separei under 3,5 gols para essa partida. Chapecoense tem 43% de probabilidade de vitória, 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Vila Nova tem 33%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 2 vitórias do Vila Nova e 2 empates, e a média de gols é de acima de 1 gol. Verificando em séries, o Chapecoense vem sem vitórias a 5 jogos e o Vila Nova vem sofrendo gols a 7. Últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de under 3,5 gols nas 4 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético Mineiro contra o Bahia. Separa essa partida com over do 1,5 gols no Brasileirão. O Atlético Mineiro tem 56% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bahia também tem 72%. No histórico, 8 vitórias do Atlético Mineiro, 10 empates e 5 do Bahia. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bahia vem a 10 jogos marcando gols e verificando os últimos encontros, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Vasco contra o Flamengo. Separa essa partida com o mercado de over 7,5 escanteios.
Por que eu separei este mercado para essa partida? Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 7,5 escanteios na maioria das partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 7,5 escanteios na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 7,5 escanteios, beleza? Próxima partida, o Criciúma contra o Palmeiras. Separa essa partida com under 3,5 gols. Palmeiras tem 49% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Criciúma tem 50%. No histórico, 4 vitórias do Palmeiras e a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Criciúma vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Libertad e Assunção contra o General Cavaleiro. Separa essa partida na primeira divisão do Paraguai com mercado de under 4,5 gols. O Libertad tem 78% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cavaleiro tem 28%. Histórico, 6 vitórias do Libertad, 2 empates e 1 do Cavaleiro. E a média de gols é de acima de 1 gol. Verificando em séries, o Libertad vem 3 jogos vencendo e nos últimos encontros temos o mercado de under 4,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida. Eu separei o Colo-Colo contra o Deportes Copiapó. Separei essa partida com over 1,5 gols na primeira divisão do Chile. Colo-Colo tem 72% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Deportes Copiapó tem 44%. No histórico, 12 vitórias do Colo-Colo e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Colo-Colo vem em 5 jogos marcando gols e o Copiapó vem em 5 jogos sem empates. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Fortaleza contra o Atlético Paranaense. Separa essa partida na Série A do Brasileirão com mercado de under 3,5 gols. O Fortaleza tem 43% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Paranaense tem 61%. No histórico, 3 vitórias do Fortaleza, 6 empates e 8 do Atlético Paranaense. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Fortaleza vem 6 jogos marcando gols e o Atlético Paraná vem 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o São Paulo contra o Cruzeiro. Separa essa partida com vitória e empate para casa. São Paulo vem muito bem nos últimos jogos, ele tem 54% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cruzeiro tem 78%. Histórico, 24 vitórias de São Paulo, 9 empates e 10 do Cruzeiro. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, as duas equipes vencem derrotas nos últimos 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do São Paulo em 4 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o River Plate contra o Tigre. Separa essa partida com vitória seca para casa. O River Plate tem 76% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tigre tem 6%. No histórico, 10 vitórias do River Plate, 5 empates e 5 do Tigre. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Tigre vem sofrendo gols nos últimos 9 jogos e o River Plate vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do River Plate em 2 das últimas 6 partidas e jogando em casa o River Plate venceu 3 das últimas 4 partidas. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Fala, minha galera caipora, eu trago para vocês os nossos bilhetes caipora, tá? Não se esqueçam que o nosso Criar Aposta deu muito green ontem no jogo da Champions League, então continue a pegar os nossos bilhetes, mas lembrando que o nosso bilhete é aquele troquinho do pão, tá? Para bater e subir a banca, beleza, galera? Então eu trago para vocês aqui o Sonderdisk versus o Coden com over 1,5 gols, o Rigas Futebol Escola para vencer o primeiro tempo contra o Gropinas, o Shabab Al Ahly Dubai para vencer o primeiro tempo contra o Rata. Separei over 1,5 gols para o Al Nassr Dubai versus o Al-Ahly e também separei under 4,5 gols para o Espanhol versus Cartagena. Over 1,5 gols para o Atalanta contra o Fiorentina. Mod total de 3,22 para vocês, beleza, galera? E o segundo bilhete eu trago com o Riga para vencer o primeiro tempo contra o Meta. E também eu trago para vocês over 1,5 gol no primeiro tempo para o Vikingur Reykjavik versus o Fylkir Reykjavik. Separei under 3,5 gols para Chapecoense contra o Vila Nova. Over 1,5 gols entre Colo-Colo e Deportes Copiapó. Separei vitória e empate para casa em São Paulo contra o Cruzeiro. E por último, o River Plate para vencer a partida contra o Tigre. Beleza? Mod total de 3,47 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!